Eu tenho certeza que você já ouviu falar que é possível arrematar um imóvel de leilão com apenas R$ 50.000, financiando em trocentas vezes, dando 5% de entrada, ainda por cima, 50% abaixo do valor de mercado e desocupado, sem precisar de advogado para resolver nada. Tenho certeza que você já ouviu isso. E se você acredita nesse tipo de coisa, então fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo pode te salvar de perder dinheiro. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Sibinho, sou advogada, sou especialista de imóveis de leilão aqui pela CFI. E toda semana a gente traz um tema interessante, falando sobre como é o leilão na prática, sem mimimi, sem mentirinha, sem querer te iludir, para vender curso, para poder te vender leilões como se fosse zero preocupação. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tá interessado em arrematar imóvel de leilão, fica comigo até o final, curte esse vídeo, compartilha. E principalmente se inscreva no canal para a gente ficar motivados a fazer esse tipo de conteúdo mais vezes e continuar postando aqui no YouTube, no nosso canal, toda semana, novos vídeos com esse tipo de tema, desmentificando fatos, trazendo a realidade sobre o leilão, que muitas pessoas não falam porque querem te iludir. Mas não precisa chorar, porque eu também não estou dizendo que o leilão de imóveis é uma alternativa ruim de investimento, muito pelo contrário, você bem sabe que eu sempre digo que é o melhor investimento que a gente tem hoje em dia, são os leilões de imóveis, é o mercado imobiliário e ainda impulsionado pelo leilão. Então não estou falando isso. Mas certamente o problema é como isso está sendo vendido nessa internet de meu Deus. Como se fosse sempre barato, como se fosse sempre sem risco nenhum. Esse é o problema. Como se tudo fosse muito simples. E como todo investimento, não existe tanta simplicidade assim em leilões de imóveis, investir nesse tipo de mercado. É por isso que eu quero te mostrar hoje que, com apenas R$ 50.000, essa conta quase nunca fecha. Então, existe nessa internet de meu Deus, muita gente que fala assim, que com apenas R$ 50.000 você consegue comprar um imóvel nos leilões de imóveis. Aí você ainda pode ir além disso e tirar do bolso apenas 5% com base em R$ 50.000, né? Dando 5% de entrada, financiando o restante pela Caixa, por exemplo. E realmente, essa é uma ideia muito boa, é uma estratégia de alavancagem. Quanto menor valor você tira do bolso, maior vai ser o seu lucro. Então, a ideia em si é legal, mas a gente precisa desmontar isso em ponto a ponto. Primeiro, vamos falar sobre a entrada, né? Que muita gente fala, tira o menor valor possível do bolso e financia o restante do imóvel que você está querendo arrematar. Então, a gente tem o maior financiamento, a gente tem com a Caixa. E aí a Caixa, né, em muitos casos, em muitos leilões, ela pede 5% de entrada. Mas você tem que entender que leilão não é financiamento bancário, não é um financiamento imobiliário. Mas o que isso significa? Isso significa que na maioria dos casos, na vasta maioria dos casos, as maiores opções que você tem o leilão à vista, a possibilidade de você dar dinheiro ali à vista, sem financiar ou sem parcelar. E você também vai depender de crédito, né, de análise de crédito, e muitas pessoas não têm análise de crédito, não passam pela análise de crédito da Caixa, porque já tem outro tipo de financiamento, ou porque estão com algum tipo, de execução. Então também tem esse detalhe, né, você precisa ter o crédito aprovado para você aí pensar em conseguir participar de um leilão, e aí você pensar em tentar arrematar esse imóvel pagando 5%. Então é muito mais difícil esse caminho, é muito difícil de acontecer, não que não acontece, com certeza tem, a Caixa tem vários imóveis, de leilão com a possibilidade de financiamento, só que você é muito nichado em poucas possibilidades para arrematação. Impostos que não garantem que você vai conseguir o não. E eu quero destacar também que esse 5% de entrada que todo mundo fala, dá 5% de entrada, então você consegue comprar uma casa por o valor de um iPhone, você consegue comprar uma casa, pagando R$ 10.000. Esse 5% de entrada no financiamento da Caixa, ele é uma entrada, justamente isso, é uma entrada. Então você tem que lembrar que depois você ainda tem as 400 e tantas parcelas. Você tem que lembrar que esse 5% de entrada não cobre não te exime de pagar IPTU, condomínio pode estar atrasado do imóvel, impostos, outros tipos de impostos para transferência, TBI, ou ainda por cima, custas de cartório e nem advogado. Então você está dando 5% de entrada, mas é só a entrada do imóvel cru, financiamento, começo do financiamento. Então não se iluda achando: "Dou 5% de entrada e pronto". Lembre-se que tem todo o restante da conta envolvida que esse 5% não vai abraçar, não vai te eximir de pagar. Agora vamos lá, um segundo ponto também, sobre essa história que vende muito na internet, que é o imóvel, desocupado. As pessoas falam assim: você vai conseguir arrematar um imóvel desocupado e tal, você não precisa de advogado e pi-pi-pi-pó-pó-pó. Mas, os imóveis desocupados, eles são bem raros, né, de você ter essa opção, o imóvel tá desocupado.
eles não garantem também que você vai conseguir de fato arrematar, porque muitas pessoas que começam a arrematar imóvel de leilão têm a falsa crença de achar que a desocupação é um monstro, é um bicho de 7 cabeças. Até que de fato vai ser mesmo se você não tiver bem assessorado com um bom advogado. Isso eu vou comentar depois. Se você não tiver uma boa assessoria, realmente a desocupação vai ser muito complicada. Mas se você estiver bem assessorado com uma boa assessoria jurídica, a desocupação se torna muito irrelevante para o investidor. Ele não tem que pensar nisso, ele não precisa quebrar a cabeça, pensar como é que ele vai tirar a pessoa de lá, se a pessoa vai sair, se não vai sair, como é que vai ser a atuação. E aliás, eu até defendo muito, e acho que vocês já viram eu falando, que o imóvel ocupado é bom porque significa que pode ser um imóvel bem cuidado. Isso significa que você tira menor valor possível do bolso em relação à reforma. Uma das partes mais chatas do leilões de imóveis é você comprar um imóvel e ter que gastar com reforma. Então, o imóvel cuidado tende a ser um imóvel que não vai precisar de tantos reparos assim. Então, quando vem o imóvel desocupado, as pessoas que não têm experiência, e elas são a maioria, que elas não têm conhecimento, que elas vão na valentona, na coragem mesmo, elas ficam enlouquecidas para arrematar este imóvel e muitas vezes o imóvel desocupado sai acima do valor de mercado. Ah, isso não existe. Existe, querido. E você vai ver a partir do momento que você começar a participar de imóvel de leilão, muitos imóveis saem acima do valor de mercado. Por quê? Não sei. Mas é a emoção de querer arrematar. Tanto é que quem aceita arrematar um imóvel que está desocupado, sabe que vai ter briga boa, sabe que vai reduzir o desconto e sabe que vai pagar mais caro. É por isso que com pouco dinheiro, com 50 mil reais, eu tenho 50 mil reais, então dá para comprar várias casinhas, né? Não, você não vai conseguir escolher o melhor imóvel, você vai escolher aquilo que te sobra. É assim que funciona o capitalismo, meu querido, aceite. Mas acho que o mais grave é o terceiro mito que as pessoas falam, né? Que a gente vê muito na internet, falando, não precisa de advogado, eu não sou advogado, eu vou lá e remato, eu vou lá e faço tudo. E eu acho que isso é muito grave, você trazer essa afirmação para as pessoas que são leigas, para as pessoas que não arremataram ainda, as pessoas que não são investidores desse mercado, principalmente alguém que não entende nada do juridiquês, né? Não entende nada de leis e tal. É muito grave, é muito sério trazer essa versão, não precisa de advogado, não precisa de assessoria jurídica para arrematar. Porque sem um bom advogado, sem uma boa assessoria jurídica, você fica muito à mercê da sorte. Será que você de fato analisou bem aquele edital? Será que de fato você conseguiu entender o que estava envolvida naquele processo atrás, do imóvel que estava em leilão? Será que aquele imóvel de leilão realmente, você vai conseguir ter lucro, você vai conseguir fazer a desocupação? Porque aí você tem que pensar em desocupação, você que vai tirar a pessoa de lá e como é que você vai fazer essa desocupação de uma forma amigável? E se a pessoa não quiser sair, como é que você faz essa desocupação de forma judicial, né? Aí você vai precisar de um advogado, só que é um advogado que já está pegando a carruagem andando, não um advogado que estava te assessorando desde o começo, sabendo da sua situação, como é que você faz, como é que você não faz. Então, os riscos de não ter uma boa assessoria jurídica aumentam muito, eu diria que talvez 90%, quando você opta por fazer sozinho e põe na mão de Deus que vai. Aliás, minha vozinha sempre falava: o barato sai caro. Então, economizar no advogado pode ser a pior coisa para o seu investimento. Quarto mito dessa história muito vendida da internet é o imóvel 50% abaixo do valor de mercado. Você vai ver que quando você começa ali procurar imóveis para você querer arrematar, tudo certo, tudo ótimo, realmente os imóveis estão ali com uma margem legal de desconto, né? Por isso que o leilão se torna tão atrativo, por isso que ele te impulsiona os seus investimentos no mercado imobiliário. A questão é que você vai encontrar descontos de 40, 50 e às vezes acima disso para você poder arrematar. Mas muita gente fala que você vai de fato arrematar um imóvel 50% abaixo do valor de mercado. E na hora do vamos ver, você vai entender que não é bem assim. Esse tipo de coisa é muito raro de acontecer. Depende, acho que muito da sorte também, do imóvel, da localização, de vários fatores. Mas é muito difícil hoje em dia, você arrematar um imóvel sozinho, você levar ele no lance mínimo. E o lance mínimo já começa ali pela metade do valor, 50%. De praxe, o ideal é isso. Então é muito difícil você achar que você vai conseguir um imóvel pela metade do valor de mercado. Você tem que entrar no leilão já consciente que você vai ter uma disputa, essa disputa pode ser muito acirrada, e talvez aquele imóvel que você queria tanto arrematar, talvez você não arremate porque passou o seu teto. Você já não viu mais vantagem. Eu não falei agora há pouco que é muito possível, e você vai ver que isso acontece de forma comum, corriqueira, as pessoas arrematarem imóveis acima do valor de mercado. Eu acho que é por conta da emoção, os ânimos ficam à flor da pele e a pessoa acaba se empolgando. Então você vai ver que pensar que eu vou entrar no leilão e vou arrematar pela metade do preço, já tô pensando errado, já tô me iludindo, já começo esse relacionamento com esse investimento
já iludida. Então não é assim que as coisas funcionam. Pensa ali talvez uma coisa mais realística, 30% abaixo do valor de mercado, 35% abaixo do valor de mercado, é mais ou menos isso que você vai conseguir. Dá para arrematar 50% abaixo do valor de mercado? Dá, mas aí vai depender de um monte de questão e talvez muita da sorte. Aí você faz isso. Vamos trazer então para a realidade? Quando você arremata imóvel de leilão, então só resumindo, não pensa que vai ser 50% abaixo do valor de mercado, você pode muito bem arrematar ali com uns 30, 35 e tá muito bom, já tá muito legal, é a média da arrematação, abaixo do valor de mercado, né? Pensa também que você tem outras coisas a pagar além da entrada de um imóvel financiado. Então você tem, por exemplo, ITBI, você tem, IPTU, que pode estar atrasado, você tem condomínio que pode estar atrasado, você tem custas de cartório e você tem que ter uma boa assessoria jurídica, porque o jogo depende de um bom, advogado, de um bom assessor jurídico para te auxiliar, né. Então não vai na valentona, não vai com a cara e com a coragem para não aumentar os seus riscos e essa conta fica muito mais cara no final das contas. Sem contar também que R$ 50.000 é um valor muito pequeno para você pensar em comprar um imóvel, mesmo leilões de imóveis, porque você tem que pensar nas coisas que podem dar errado nesse investimento. Então, assim, se por acaso você tiver algum tipo de dificuldade para tirar a pessoa do imóvel que você arrematou, ou se você tiver algum tipo de dificuldade, eh de penhoras que você não tinha noção, porque não contratou um bom advogado, esse dinheiro, até a entrada na posse, fica parado e você pode acabar, acumulando outras contas em relação a esse investimento. Então, o risco pode acontecer e pode estourar o seu orçamento. É por isso que é um valor muito pequeno. Talvez seria interessante, então, você preparar para arrematar o imóvel de leilão quando você estiver mais bem capitalizado e não, no limite. Talvez você vai querer comentar aqui embaixo: "Ah, mas eu já consegui fazer isso, eu exatamente arrematei o imóvel tirando 5.000 do bolso, o imóvel que eu arrematei pela metade do preço, financiei e pi-pi-pi-pó-pó". E ótimo, meus parabéns, isso é muito bom, maravilhoso, leilões de imóveis é incrível. Só que isso é raro de acontecer, e se você conseguiu fazer esse bem feito, muito bom, mas é muito difícil isso acontecer. Na prática, a concorrência, a disputa é acirrada, os melhores imóveis têm, às vezes, um desconto menor, tem uma disputa muito grande, estão ocupados na maioria dos casos, e na maioria dos casos também os imóveis mais bem, avaliados, mais procurados em lugares bons, a Caixa costuma não colocar em financiamento, mas sim ela pede o dinheiro à vista. Sem contar que mesmo que o imóvel vá para financiamento, se alguém chegar lá na disputa falando que vai pagar à vista, já era o pessoal do financiamento, o à vista tem a preferência. Eu trouxe esse vídeo então para você ver que existem algumas coisas que as pessoas falam na internet que de fato na prática não é bem assim, para você não se iludir e principalmente para você não perder dinheiro achando que uma coisa é de um jeito e na realidade ela é de outra. Trouxe esse vídeo justamente para poder te orientar e te conscientizar de fato como os leilões de imóveis são. Mas quer dizer isso que eu tô falando para você não investir, que é perigoso, que é arriscado, que não vai dar certo, que você vai perder dinheiro e papapá, papapá? Obviamente que não. Já te disse e vou repetir 1 trilhão de vezes, os leilões de imóveis é o melhor investimento que a gente tem e ainda assim é um dos mais seguros que a gente tem hoje, porque ele tem baixo, volatilidade, ele tem alta lucratividade, então ele se torna um dos mais seguros que a gente tem nesse Brasil de meu Deus. Mas para isso você precisa estar bem assessorado. E se você quer procurar uma boa assessoria jurídica para você poder arrematar com total segurança, para você realmente ver o lucro, acontecendo, dinheiro girando, aumento do seu capital, então entre em contato com a CFI, eu vou deixar o nosso site aqui na descrição. Acesse nosso site, procure saber mais sobre o nosso trabalho, entre em contato com os nossos advogados para a gente poder te mostrar como é que faz para arrematar um imóvel de leilão com total segurança, sem ter nenhuma dor de cabeça, sem ter surpresas e sem risco.